Em 2022, você tentou se candidatar a deputada. Não, tentei não, eu me candidatei. Desculpa, você tentou... Eu me candidatei, inclusive, eu se saí do eleger Ministério deputada. Público por causa disso. Você, qual era a tua ideia de projeto que você gostaria de ter colocado em debate, colocado para votação lá em Brasília? Eu não saí do Ministério Público porque eu não queria mais ser promotora. Eu realmente fiz uma estratégia que não deu certo, mas eu imaginei que eu fosse ganhar. Eu queria ser eleita, porque a maioria dos projetos de lei de violência contra a mulher, de combate à violência contra a mulher, de prevenção, eu participei. Eu fiz um trabalho de quase 20 anos estudando todas essas questões, atuando em casos emblemáticos, como em outros casos também que não geraram repercussão, mas são de intensa gravidade e crueldade contra as mulheres, que me tiraram o sono, que me tiraram parte da minha vida pessoal, do contato com os meus filhos. Eu abri mão de muita coisa pessoal para combater e prevenir a violência contra a mulher no Brasil. E como promotora de justiça, eu não queria ficar enxugando gelo, porque às vezes a gente consegue uma condenação, mas as penas são baixas, e aquele cara que matou uma mulher, ele sai comigo, na porta da frente do fórum, eu como promotora, e ele como réu condenado por um crime grave contra a mulher, sem ser preso. Entre outras situações gravíssimas que eu sofri e vi durante toda a minha vida. Então, a minha intenção era colaborar com um arcabouço legislativo rígido e eficaz de combate à violência contra a mulher, porque eu sei o que precisa ser feito. Você vai tentar de novo? Não é só eu que sei, outras pessoas sabem, mas eu sei muito bem o que precisa ser feito. E não é feito. Muitas vezes a violência contra a mulher acaba virando uma plataforma, um protocolo, um palco político sem uma eficácia necessária. E não foi esse o meu objetivo. O meu objetivo foi utilizar tudo o que eu aprendi e tudo que eu abri mão e tudo que eu construí para salvar as mulheres brasileiras. Então, eu com toda a repercussão dos casos que eu atuei, com tudo que eu consegui construir, com todas as mulheres que eu consegui salvar e com tudo que eu abri mão da minha vida, eu queria o reconhecimento do meu trabalho, não para eu ganhar um prêmio, uma medalha, para que eu pudesse ocupar um lugar no Congresso Nacional para fazer leis, conseguir a aprovação dessas leis para as mulheres. E eu não fui eleita, o que demonstra que não é a pauta mais importante, nem para os homens e nem para as mulheres, porque as minhas seguidoras, 90% das pessoas que me seguem no Instagram são mulheres. No projeto Justiceiras, que eu criei, também com os meus recursos em 2019, durante a pandemia, já salvou mais de 20 mil mulheres e tem 20 mil voluntárias inscritas. Então, se nós formos somando, eu tinha aí praticamente 300 mulheres, fora as mulheres do Ministério Público, em que eu também, como promotora de justiça, diretora da mulher, fiz e desenvolvi diversos projetos para garantir a igualdade entre homens e mulheres, institucionalmente falando. Com criação de ouvidoria da mulher, com criação do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, com criação da Coordenadoria Nacional da Mulher na CONAMP, que é a nossa associação nacional, entre outros projetos. E eu não tive, infelizmente, essa devolução em votos. Então, eu não fui eleita e de um dia para o outro eu me vi desempregada. Quando eu achei que eu fosse ser deputada federal e esse era o meu objetivo, não de vida, eu nunca achei que eu fosse para a política, mas em determinado momento eu falei, eu vou fazer a diferença agora lá, aqui eu já fiz minha parte. Mas eu nunca queria deixar de ser promotora. Eu tive uma impossibilidade jurídica que, a meu ver, eu poderia, mas o STF entendeu que eu não poderia compatibilizar a minha candidatura com o cargo de promotora. Então, eu decidi, que eu já estava no meio de uma campanha, inclusive com compromissos assumidos, eu decidi me exonerar, achando que eu fosse ser eleita, e de um dia para o outro eu me vi sem ser promotora e não sendo eleita. Mas eu arregacei as mangas, usei o que eu tenho, que é essa vontade de mudar a vida para as mulheres brasileiras, um pouco do meu conhecimento jurídico, e inaugurei um escritório de direitos das mulheres. Você ficou ressentida? A gente sempre fica, né? É óbvio que eu fiquei triste, eu fiquei
um pouco desanimada, porque parecia que o trabalho que eu tinha feito, sempre para os outros, sempre salvando, sempre me esforçando, não tinha sido reconhecido, mas o reconhecimento não vem geralmente de onde você entende que vem, ele vem de outros lugares. Então eu sou grata por outros aspectos da minha vida e por ter saúde e força de vontade para continuar. Com 47 anos eu me vi tendo que fazer uma renovação de vida, de cargo, de profissão, de tudo. E eu fui à luta. Você vai se candidatar de novo? A princípio, não. Não? Não, eu estou gostando de advogar, eu acredito que eu consiga fazer muitas coisas hoje em dia como advogada, com um pouco mais de liberdade do que se eu fosse deputada. E olha que curioso, um deputado federal que foi eleito está sendo acusado de violência contra a mulher e eu sou advogada da mulher. E nós precisamos de mulheres que defendam as mulheres nos cargos de poder e decisão no nosso Brasil. Mulheres comprometidas com as mulheres, que também tem mulheres que acabam sendo eleitas por serem mulheres e têm comportamentos machistas também. Qual?